Lê, quando eu dava uma sugestão, já achavam que era reclamação. Olha isso, né? Você criou uma característica que as pessoas não tinham nem paciência, porque achavam, já vai reclamar, né? Olha a importância de você cuidar desse item aí. Muito bom, viu? Acho que tomar consciência já é um ponto importante. E aí agora trabalhar esse processo de transformação, acho que é o caminho mesmo, né? Um outro item aqui, se permitir seguir o fluxo da vida. Aqui não significa que você não tem que ter planejamento. Então, assim, ter planejamento financeiro, planejamento dos seus objetivos, até para você ter ações claras para você agir, né, em direção àquele planejamento, àquele objetivo, isso é maravilhoso. Aqui eu estou falando de seguir o fluxo da vida no sentido de se permitir a vivenciar as situações que acontecem no dia a dia sem me incomodar muito, né? Sem trazer todo aquele meu padrão, a minha crença do que é certo e o que é errado o tempo todo. Quem falou de uma certa forma deveria ser falado de uma outra forma. Quem criticou o outro, você começar a realmente vivenciar aquelas situações no dia a dia de forma negativa, ou aproveitar essas situações, né, para aprender o que eu posso aprender com isso, né? E se permitindo, né, seguir esse fluxo, não se bloqueando para nada. Eu tenho um conceito na minha cabeça que é assim, né, como um padrão. Quando você escolhe alguns caminhos que são incertos, que te tiram da zona de conforto, você precisa ter mais possibilidades ali na sua consciência para lidar com as variáveis que acontecerão, que isso te permite ser mais criativo, estar mais atento, perceber mais as pessoas. Então, se permitir mesmo, seguir o fluxo da vida, se permitir viver experiências, se permitir perceber mais o outro, entender mais o outro, né? Então, pense nisso aí como um item no checklist da mente saudável aí também. Desapegar do passado. Aqui é um ponto mais profundo, né? Porque quando você é, precisa cuidar de um passado, ele precisa se aprofundar nessa história, né? Isso tem que entrar num processo aí de autoconhecimento, entender o que aconteceu. Dentro da jornada, a gente prepara muitas pessoas para poder chegar nesse ponto que nós chamamos de higienização mental e emocional. Mas também temos que colocar como item, porque precisa ter essa decisão, essa escolha. Eu preciso cuidar desse tema que tanto assombra o meu presente. Então, aí tem um processo mais profundo, mas coloque como checklist aí. Preciso cuidar dos temas do passado que me aprisionam nos meus pensamentos e que prejudicam o meu dia a dia. O que mais? Checklist. Parar de viver no futuro. As pessoas que ficam aí se preocupando. O preocupando é se ocupar com algo que pode acontecer, o que vai acontecer, ou que talvez nem aconteça, né? Então, aqui de novo, nós temos que ter um planejamento do futuro, né? Então, você quer atingir objetivos, tem que ter várias ações que no seu dia a dia você vai cumprindo para poder atingir seu sonho, seu objetivo, seu planejamento. Agora, ficar remoendo não, ficar se preocupando com o que pode acontecer e criando situações irreais e sofrendo com isso não vai te levar a nada. Então, coloque aí no seu checklist parar de viver no futuro. E o futuro não é só o futuro do agora, né? Do agora que eu digo, do dia seguinte. É o futuro que você fica projetando situações que nós chamamos de pensamentos intrusivos. Isso eu trouxe ontem numa live. São aqueles pensamentos que aparecem do nada, qualquer hora do dia, da noite, independente da situação. E aí você fica pensando coisas absurdas que podem acontecer com você ou sua família. E se isso não for corrigido, você acaba entrando no sofrimento e num piloto automático que você perde o foco do seu dia. Então, fique atento a esses pensamentos intrusivos, ou pensamentos irreais, ou pensamentos inúteis na sua vida, né? Para que você possa cuidar desse processo. Você sabe que eu estava até eu tenho, dentro da jornada Trinos, nós temos eu faço um podcast para os meus alunos, né?
E aí a gente tá, toda vez que eu faço uma live, eu transformo isso em prática, porque eles têm a ferramenta, eles têm os comandos, eles sabem como fazer na prática esse aprofundamento. Então, esses pensamentos intrusivos, mas vou deixar aqui uma dica para você. Tudo que for pensamento ruim, que não faz sentido, anote esses pensamentos, né? Para você ficar atento. Dentro da conexão diária, quando eu for ensinar para vocês lá na semana da faxina mental, a gente tem ali um comando que eu vou explicar, que eu vou ensinar para vocês, explicar palavra por palavra, para vocês entenderem, né, e colocarem intenção naquele comando. E aí, junto com esse comando de conexão diária, coloque esses pontos de atenção, esses pensamentos que são ruins, que você tem que ficar atento e falar assim, não, isso não faz parte da minha vida, né? Dentro da jornada, você vai ter uma ferramenta para poder ainda fazer a eliminação desses pensamentos. Mas só de você colocar atenção e realmente ficar em estado de vigília, já coloca você num estado de consciência para que você cuide desses pensamentos e não deixe eles interferirem no seu dia a dia.